Alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos. A Lei 11.804/2008 regula os alimentos gravídicos, a pensão paga pelo suposto pai para garantir a gestação saudável. A quem é devido os alimentos gravídicos? Então nós temos ao nascituro. Ao nascituro são devidos os alimentos gravídicos em lato sensu. Mas qual é o objetivo dos alimentos gravídicos? Então o objetivo é de garantir um desenvolvimento saudável do feto e o seu nascimento com vida. Inclui-se nos alimentos gravídicos assistência médica cirúrgica, o pré-natal, a transfusão de sangue, a ultrassonografia e as cirurgias realizadas no feto. Mas a quem a lei busca proteger? Então a lei busca proteger o nascituro e a gestante. Em regra, a lei busca proteger o nascituro, a lei 11.804. Mas existem exceções, a gente terá pensão alimentícia em seu favor. Por exemplo, diante de um divórcio, quando a esposa estiver grávida, poderá postular pensão alimentícia em seu favor. A esposa terá seu direito regulado, não pela Lei 11.804 de 2008, mas sim pelo Código Civil de 2002. E o nascituro terá seus direitos regulados pela Lei 11.804 de 2008, é a Lei dos Alimentos Gravídicos. Muito bem, o artigo 2º da Lei 11.804 de 2008 estabelece que os valores devem ser suficientes para cobrir as despesas adicionais do período da gravidez. Então, da concepção ao parto, os alimentos, alimentação especial, assistência médica, assistência psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos, prescrições preventivas, prescrições terapêuticas. É um rol exemplificativo, é um rol apenas exemplificativo, mas poderá ser acrescido a depender da necessidade, não é um rol taxativo. Por exemplo, a gravidez de risco pode trazer outras despesas que poderão ser compartilhadas pelos pais. Agora, a prova necessária para a concessão liminar está prevista no artigo 6º da Lei 11.804, que deverá ter provas robustas de indícios de que aquela pessoa poderá ser o suposto pai do bebê. Então, o exame do DNA é uma prova bem robusta. No entanto, inicialmente é invasivo para a mãe e para o feto este exame. Por isso, não é recomendável que se realize o exame de DNA no período da gestação. O juiz deverá se valer de indícios de paternidade. Então, o acórdão do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do TJ Rio Grande do Sul, o acórdão 700, 828, 808, 73 de 2009, o ministro relator, desembargador Ricardo Moreira, ele ressaltou que as provas elas devem conter robustos indícios do suposto pai. Ele valorizou também a comunicação que as partes tinham durante a gestação, provas derivadas das redes sociais, de diálogos que as partes tinham no Facebook, no Instagram, etc. Pode levar à conclusão de indício de paternidade.
sem se fazer o exame de DNA no período da gestação. Então, são duas as decisões que o juiz pode tomar a pedido da concessão dos alimentos gravídicos. A primeira, o juiz poderá deferir liminar, sendo os gastos da gravidez compartilhados. E a segunda decisão que o juiz pode tomar é indeferir a liminar. Indeferindo a liminar, a mãe há de arcar com 100% dos gastos até o nascimento da criança, do bebê. A certeza só virá em segundo momento, depois do nascimento. Mas também poderá ocorrer acerto entre as partes. Não há nenhum impedimento com relação a um provável acordo entre as partes. Nós temos também a possibilidade dos avós, dos alimentos avoengos, a possibilidade dos avós arcarem com os alimentos gravídicos, os alimentos avoengos ou dos avós. Eles são chamados a complementar a pensão, caso o pai e a mãe não tenham condições juntos de arcarem com as despesas da gravidez. Então, a responsabilidade dos alimentos avoengos dos avós é subsidiária e complementar. O Código Civil, no artigo 1698, diz o seguinte: estabelece que se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, ou seja, os pais, não tiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Também nós temos aí a súmula do STJ, a súmula 596, que diz o seguinte: estabelece que a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Nós temos aí também o enunciado 342, a jornada jurídica de direito civil, estabelece as condições, observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário. Quando os pais destes estiverem impossibilitados de fazê-los, no caso em que as necessidades básicas dos alimentos serão aferidas prioritariamente segundo o nível econômico-financeiro de seus genitores. Aí a redação da jornada do enunciado 342. Então, caso a pessoa esteja casada e haja elementos na questão ou na situação fática que demonstre a possibilidade de um novo cônjuge, um novo companheiro custear os gastos da criança, a gente deve aplicar o artigo 1708 do Código Civil. O artigo 1708 do Código Civil estabelece que com o casamento, a união estável ou concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. No entanto, o reconhecimento pelo novo cônjuge ou companheiro se faz necessário, pois, se não houver nenhuma ligação socioafetiva entre o alimentando e o novo cônjuge, haverá isenção de eventuais pagamentos alimentícios. Mas não retira o direito da mãe biológica de propor a ação contra o pai. Então, nós temos aí também o artigo 6º, parágrafo único da Lei 11.804/2008, que estabelece que quando nascer a criança, quando nasce a criança, continua recebendo a pensão alimentícia. E os alimentos que eram gravídicos, eles passam para ser pensão alimentícia.
uma das partes deve solicitar revisão alimentícia. Sobre esse assunto, nós temos aí a jurisprudência de 2007, um recurso especial do STJ sobre os alimentos gravídicos de 2017, do relator o ministro Marco Aurélio, que autoriza a legitimidade da criança para executar os alimentos que deveriam ter sido pagos e não foram. Com o nascimento, a personalidade jurídica do bebê passa a existir. O bebê ou o pai pode postular revisão por este motivo, e em regra a revisão é postulada pela criança para equilibrar os gastos que aparecem com o casamento, com o nascimento. Então, despesas com vestuários, por exemplo, aparecem mais despesas com alimentação, porque a criança está nascendo. Tem também a educação, que já vai a escola, tem os livros, etc. Então chegamos ao nosso fim. Obrigado pela participação e até breve.